Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Hoje nós vamos dar início com a leitura da mensagem, a oração inicial, e em seguida o Hélio Neto fará o estudo de O Livro dos Espíritos e o Francisco o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa tarde a todos. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Que nosso Senhor nos ilumine para podermos passar uma mensagem simples, profunda de uma palavra. Oportunidade. Palavra linda, abençoada, cujo valor vamos conhecer. Quando ela passa por nós e nós deixamos escapar, quando a oportunidade nos escapa, como nos viramos contra situações, pessoas, esquecidos de que é o nosso livre-arbítrio. Somos nós que não valorizamos, que muitas vezes deixamos passar o presente, as oportunidades. Mas é nesse instante, chamado de dor, que nos voltamos para o Pai, questionamos. E se somos sinceros em obtermos a resposta, voltamos para nós, para conhecermos a nós mesmos. O que temos feito de cada oportunidade? Quais são as nossas intenções? Quais são os nossos desejos? O que verdadeiramente nos move? E quando arrependidos sinceramente pela oportunidade que se foi, o arrependimento é um sol que brilha, nos convidando a termos coragem de resolvermos e mais, de sermos gratos a Deus Pai, que nos concede sempre outras oportunidades e nos faz enxergar no Criador o Pai de justiça, de amor e de caridade. Neste momento, então, Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, agradecemos pelas oportunidades que nos chegam, que nós tenhamos clareza, que nós tenhamos, sim, a oportunidade de percebermos os recados que nos chegam, que nós possamos, então, aproveitar, que nós possamos abrir o nosso coração, sempre no nosso dia a dia, a entendermos esses recados que nos chegam do bem maior, do nosso Pai, dos nossos anjos protetores. Abençoe-nos, Senhor Jesus, nesta tarde, que possamos entender a lição que nos é dada hoje e que possamos nela perceber também esses recados, que sempre são oportunidades nas nossas vidas. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, nos proteja de todo mal e nos guie no caminho correto a seguir. Que assim seja. Convidamos o Hélio, então, a vir fazer a explanação dessa tarde. E logo após nós teremos o Francisco, né? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações. Hoje, mais uma tarde, mais um domingo aqui juntos, estudando, conhecendo um pouquinho mais, dessa doutrina que tanto nos ajuda, nos liberta, nos conforta e nos guia. Continuando no Livro dos Espíritos, nós acabamos
entrando no capítulo 11 do segundo livro, do Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos são 4 livros, nós estamos no segundo livro, no capítulo 11, onde Kardec vai falar sobre os minerais e as plantas, os 3 reinos. Nós estamos na pergunta 589. Quando estávamos preparando, nós pensamos e achamos por bem voltar um pouquinho e ler novamente a questão 585, só para fazer um resumo e um apanhado, para então voltarmos para 589, para a gente não ficar muito perdido, que já passou uma semana, né? Então, na questão 585, Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Kardec aqui então, ele foi muito sucinto, muito direto, assertivo, perguntou como que a gente dividiria, né, a natureza em seres orgânicos ou seres inorgânicos, ou em 4 classes, minerais, vegetais, animais, e o homem seria uma classe diferente? Os espíritos, portanto, eles respondem: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Ou seja, dependendo para que você quer, essa classificação é boa. Se você quer uma outra classificação do ponto de vista químico, inorgânicos e orgânicos, é uma melhor classificação. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Ou seja, tudo na natureza é transitório. Todos nós e tudo está dentro da lei do progresso, sempre modificando, crescendo, evoluindo, progredindo. Kardec então faz um comentário muito importante. É esse o comentário que nós gostaríamos de trazer e dele partirmos para a questão 589. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte que constitui o reino mineral não tem senão uma força mecânica. Aqui é interessante a gente contextualizar. Na época de Kardec, em que o Livro dos Espíritos estava sendo escrito, ainda não se tinha a confirmação do átomo. A comunidade científica ainda entendia o átomo. Estamos falando do átomo como a matéria indivisível até então. Não se tinha não se tinha essa conclusão ainda. Quiçá elétrons, prótons, nêutrons e partículas ainda mais elementares. Então, por isso que ele chama aqui de a matéria inerte, ou de reino mineral, são os átomos e essas partículas subatômicas, que agem através de forças atrativas e repulsivas, lá como a gente aprende lá no ensino médio, certo? E ele fala dessa primeira matéria, a matéria inerte, como sendo os átomos e as partículas que formam os corpos orgânicos, inorgânicos e a matéria como a gente enxerga. Depois ele fala: as plantas compostas de matéria inerte, ou seja, também sendo compostas por átomos, partículas, além das forças atrativas, como nós a conhecemos, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte, ou seja, de átomos, e dotados de vitalidade, têm, além disso, tem a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de suas individualidades. Aqui ele já diferenciou os minerais, os átomos, as partículas subatômicas, das plantas e dos animais. Ou seja, lá no reino mineral, tudo
funciona através das leis de atração e repulsão. Nas plantas, elas já são dotadas de vitalidade, do fluido vital. E os animais, além de serem dotados de partículas, átomos, também possuem a vida orgânica, além disso, o instinto, o princípio inteligente. E agora ele vem falar da última classe, que é o hominal, que é a dos homens. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do futuro, da percepção das coisas extramateriais e, acima de tudo, o conhecimento de Deus. Então, a classe dos homens, como uma quarta classe, além de compor tudo o que há no reino mineral, vegetal e animal, também temos uma coisinha, por assim dizer, que nos diferencia dos demais. A percepção das coisas extramateriais, do futuro e, acima de tudo, de Deus. É isso que nos torna tão diferentes. Lembrando que não existe melhor ou pior, mas nos torna diferente das outras classes, dos outros reinos. Certo? Agora, tendo embasado isso, vamos para a questão 589. Kardec pergunta. Aqui ele vai entrar mais dentro do reino da vegetal. Ele vai fazer perguntas sobre o reino vegetal para entender e compreender bem. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham as moscas que vêm pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar. Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. São uma transição de uma para a outra. Ou seja, já viram aquelas plantinhas que tem muito em jardim, em praça, que você passa a mão e elas se fecham? Kardec perguntou, seria isso um tipo de consciência extracorpórea, né? Tipo os animais, os homens, né? Essas plantas têm essa consciência, essa vontade própria? Ixi, tem alguém me tocando, deixa eu me proteger aqui. Seria algo nesse nível? E os espíritos respondem, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga, tudo é interligado, está tudo progredindo, como já dissemos. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. Elas não têm o livre-arbítrio, não são dotadas de vontade ainda. Não têm sequer instinto. Tudo que ocorre na fisiologia vegetal é uma série de reações químicas em cadeia. O simples fato, quando a gente estava preparando essa parte, nós pesquisamos um pouco para ver como é que funciona, por que essas plantas sensitivas elas se fecham quando são tocadas. E tem uma dissertação de mestrado incrível, que explica, não lemos tudo, mas lemos só pela curiosidade mesmo, uma série de reações químicas que ocorre no meio intracelular e extracelular que vai desidratando, por isso que ela fecha ao toque. É uma reação que ocorre instantaneamente a partir do toque. Ou seja, dentro do que o Livro dos Espíritos traz, é o reino mineral que o reino vegetal compõe. São tudo uma série de cadeias de reações químicas. Não há uma consciência ali. Deixa eu me fechar porque estou sob perigo. Não. São reações fisiológicas que ocorrem involuntárias.
É muito interessante e importante a gente saber essa delimitação. Certo? A ostra que se abre, as plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, não têm senão um instinto cego e natural. Aí Kardec comenta: o organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar a passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Ou seja, no nosso próprio organismo existem movimentos involuntários. O coração, ele bate, bombeia sangue involuntariamente. A gente fala: não, coração, para de bater agora porque cansei. Não, isso não existe, né? É tudo involuntário. Assim como o piloro. O piloro é um esfíncter que fica entre, uma válvula, que fica entre o estômago e o duodeno. Ele faz a ligação do finalzinho do estômago com o início do intestino, ali no duodeno. Quando chega a comida e bate ali, ele se fecha, o estômago processa, depois ele se abre e passa. Isso ocorre tudo de forma involuntária. Certo? Na pergunta 590, Kardec questiona o seguinte: não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Os espíritos, portanto, respondem: há, se sequer, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Pode ser, sim, se você ampliar a extensão do termo instinto, pode até considerar que sim. No entanto, mais uma vez, ele fala: é involuntário, é mecânico. São reações químicas que ocorrem por conta de eletronegatividade, átomos com mais eletronegativos, menos eletronegativos, tem ligações covalentes e por aí vai. Tudo aquilo que a gente estuda na química. Mas, mais uma vez, não há consciência nem vontade. Certo? Quando, nas operações de química, observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Certo? Mais uma vez, como acabamos de falar, tudo são reações químicas que ocorrem por conta de leis de atração e repulsão. Tudo aquilo que nós estudamos lá na tabela periódica, átomos mais eletronegativos, menos eletronegativos, se ligam para formar moléculas, que se ligam para formar cadeias de carbono, e aí tudo aquilo que nós conhecemos. Sem querer aprofundar muito, que é uma parte muito legal, eu adoro isso. Na questão 591, Kardec questiona: nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita? Ou seja, as plantas como nós conhecemos aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, elas podem, por assim dizer, ser mais atrasadas que as plantas do mesmo reino em mundos superiores? O que vocês acham? Acham que a samambaia que nós temos aqui na Terra seria tipo uma samambaia que tem no mundo feliz, no mundo celeste? Ou até mesmo no mundo regenerador? Será que são iguaizinhas? Os espíritos respondem: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Ou seja, cada um na sua categoria, cada um na sua classe, mas em comparação, as plantas aqui da Terra, nesses mundos mais evoluídos, elas são
por assim dizer, talvez mais sutis, mais suaves, de uma beleza exuberante, diferente do que temos aqui. A gente olha aqui para uma rosa do deserto, uma coisa linda, né? Eu amo a rosa do deserto, flores. Mas nos mundos mais evoluídos, lá as plantas também são mais perfeitas. Podemos imaginar que sejam mais belas, né? Assim como os animais também são mais perfeitos. E os homens, por sua vez, também mais perfeitos, mais moralizados, mais evoluídos intelectualmente e moralmente. Aqui nós fechamos os minerais e as plantas. Agora nós vamos entrar no reino dos animais e os animais. Beleza. Organização tão perfeita, as formigas, por exemplo, as abelhas, será que eles não, assim, tipo, será que eles são mais evoluídos, mais organizados que os homens? Será que existe uma inteligência que age ali organizando eles de forma tão perfeita para exercerem o papel que eles exercem de forma tão exímia? Os espíritos respondem: sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que se rebaixa, algumas vezes, muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. Ou seja, se a gente pensar nas questões de atributo de força, de velocidade, para falar só esses dois atributos, com certeza nós perdemos muito e muito para muitas outras espécies de animais, certo? No entanto, nós temos algo que os demais animais não têm, que é a razão, a moralidade, a capacidade de evoluirmos e de questionarmos certas coisas, como foi dito lá atrás na questão 585. Os espíritos continuam: a natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para sua necessidade e sua conservação. É verdade que seu corpo, seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Ou seja, os homens têm uma capacidade, como dito lá na questão 585, de prever e pensar, se preocupar com o futuro. Já tem intrínseco a ideia de Deus, já vem lá na consciência, assim como todas as leis divinas. Já temos essa consciência de que tudo está seguindo. Isso já nos diferencia e muito dos demais animais, que são princípios inteligentes, ainda evoluindo. Pobres homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, meus irmãos, para fecharmos aqui, fiquemos sempre com essa ideia. Já somos, já evoluímos, já passamos por vários graus de evolução. Já estamos no mundo de provas e expiações. Temos a capacidade de
ter noção de nós mesmos, noção de que fomos criados de um amor e para um amor. Que saibamos fazer jus desse estado em que estamos para sempre galgarmos cada vez mais, nos moralizando, nos intelectualizando e voltando para o amor, que é o amor de Deus. Fiquemos em paz. Boa noite, meus irmãos. Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Início de noite, né? Nós vamos dar continuidade agora aos estudos que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Então, na semana passada, nós vimos o mandamento maior, né? Fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e nós vimos a parábola dos credores e dos devedores. São os itens 1, 2, 3 e 4, e hoje nós vamos ver o item 5 e 6, que trata do item dai a César o que é de César. É muito importante para as nossas reflexões nós entendermos, né, a época em que ocorreram essas situações em que Jesus teve que, diante dos questionamentos que estavam sendo feitos a ele teve que dar uma resposta para convencer aqueles que estavam querendo colocá-lo em uma armadilha, né? E nessa passagem de dai a César o que é de César é uma dessas situações. Então nós vamos ler a passagem e depois a gente vai comentar, né, o que realmente essa lição traz para todos nós. Então, dai a César o que é de César, ele começa assim: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Então os fariseus se reuniram, né, e se entenderam que eles deveriam preparar uma cilada para Jesus, para que ele, através das suas próprias palavras, ele entrasse em contradição, né, ou ele desse uma resposta que iria levá-lo à prisão, né, ou iria contrariar os judeus dissidentes. E aí ele continua: mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Às vezes a gente lê o Evangelho, meus irmãos, e a gente não percebe muito esses detalhes que aparecem nas entrelinhas. Olha o que eles estão dizendo: que Jesus, eles chegam, né, elogiando, né, para depois fazerem uma pergunta em que Jesus seria colocado numa situação difícil, para que ele pudesse dar uma resposta que atendesse ou a um ou a outro, né, ou os fariseus ou os herodianos. Mas eles falam aqui: sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Por que eles falam isso a Jesus? Porque nós sabemos que Jesus, ele tratava todos aqueles que se aproximavam dele da mesma maneira. Era o senador, era o sacerdote, a mulher adúltera, os cegos, os leprosos, os estropiados, todos aqueles que se aproximavam de Jesus, o mestre tratava igual. Por isso, eles reconhecem isso. Por isso eles estão falando que
Jesus não considerava as pessoas, que nos homens ele não considerava as pessoas. Então, porque para ele não importava o cargo, a autoridade, o que você estava ocupando naquele momento, mas ele tratava o ser humano, porque ele via além daquele cargo temporário e passageiro, ele via a alma de cada um daquelas pessoas que se aproximavam dele. E eles dizem, ele continua, dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então eles queriam, colocar Jesus, enredá-lo com as suas próprias palavras, como nos diz aqui em cima. Só que Jesus conhecia a intenção de cada um deles. Sabia aquilo, que eles queriam com aquela situação. E nós já falamos aqui, e a gente não se cansa de repetir que os Espíritos conhecem os nossos pensamentos. Os Espíritos leem os nossos pensamentos, conhecem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando nós adentramos aqui nesse salão, ou em qualquer lugar onde os benfeitores espirituais trabalham com seriedade, os espíritos que ali são encarregados de cuidar daquele ambiente, eles fazem um diagnóstico das nossas intenções, daquilo que nós carregamos no íntimo. Por essa razão, quando a gente chega aqui com uma dor, com um sofrimento, com uma angústia qualquer, com uma enfermidade em razão de um diagnóstico, com uma separação, com a perda de um emprego, às vezes as pessoas não sabem o que nós estamos passando. Mas a espiritualidade que aqui trabalha, ela lê em nosso íntimo a nossa dor e o nosso sofrimento. E eles nos amparam, nos consolando, tratando da nossa alma num primeiro momento em que nós estamos aqui. Principalmente quando a gente faz a oração pedindo essa assistência. Quando nós estamos de corpo e alma presentes. Porque às vezes pode ocorrer que a gente esteja aqui, de corpo presente, mas o nosso pensamento está lá fora. Nós estamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer ao sair daqui. Então, às vezes, nós chegamos com um pensamento fixo, com uma obsessão, às vezes até pensando em tirar a nossa vida, e a espiritualidade, nesse momento, nos assiste e já vai nos tratando para que a gente vá melhorando aos poucos. E nos fortalecendo. Esse é uma primeira assistência. E ali no passe, a gente recebe essa segunda assistência para que a gente possa sair daqui melhor. Mas é preciso que nós também façamos a nossa parte. Mantenhamos esse equilíbrio, essa energia que nós recebemos e que nos fortalece também ao sairmos daqui da casa espírita. Então os espíritos superiores e também os inferiores sabem aquilo que nós estamos pensando. Por isso é importante a gente não esquecer esse detalhe, porque às vezes a gente acha que está sozinho, esse pensamento é meu, mas na verdade às vezes a gente está sendo influenciado por um pensamento inferior e às vezes a gente não percebe a sutileza desse pensamento. E Jesus, na condição de espírito superior, percebia aquilo que ia no íntimo de cada um daqueles homens que o cercavam. Por isso ele fala, quando eles questionam o mestre, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Aí Jesus continua e diz assim, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles lhe apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus, de quem são essa moeda e esta inscrição? De César, responderam eles.
Jesus então diz, observando, diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, aquilo que eles queriam saber, olha que resposta inteligente, né? É de um espírito superior, um governador da terra, né? Governador do planeta, né? Um espírito elevado, superior, que sabe dar as respostas àquelas situações que pareciam insolúveis, difíceis de resolver, porque eles queriam que ele, né? Porque se ele dissesse sim, os judeus dissidentes estavam ali, iriam ficar contra ele. E se ele dissesse que não era para pagar o imposto, os herodianos, que eram os discípulos de Herodes, iriam levá-lo preso, porque ele estava se colocando contra a autoridade romana. Mas o mestre, né, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ao ver a moeda, de quem é essa moeda? De quem são essa inscrição que está aqui na moeda? De César. Então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é do mundo material e aquele como Jesus aproveitava todas as questões, todas as situações, para deixar um ensinamento para nós, aqui também ficou um ensinamento muito importante. Não só restrito àquela situação, mas que serve para toda a humanidade. Aqui há uma colocação de que as coisas do mundo material têm importância, que é importante para nós, né, porque nós, na condição de espíritos encarnados, né, nós precisamos usar as coisas da matéria, precisamos obedecer às leis às quais nós estamos submetidos, né? Precisamos pagar os nossos impostos, porque muitas vezes a gente até paga contrariado, né? A gente fica contrariado de pagar imposto, mas é importante que a gente pague os nossos impostos, né? Porque os governantes sabem o que fazer com aquele dinheiro, né? E nós não temos que questionar o que eles estão fazendo, porque a responsabilidade é de cada um deles. Cada um de nós tem que cumprir a nossa parte. Então nós estamos aqui com o objetivo de cumprir a nossa parte nesse mundo em que vivemos, a nossa parte material, né? Obedecer às regras, né? Obedecer os sinais de trânsito, né? Que ali é uma regra de trânsito. É quando a gente para num sinal vermelho, né? Ali está dizendo, você tem que parar aqui, porque você tem que obedecer essa regra, que é importante, né? Essa regra para a sociedade, né? Então, quando você mora num condomínio, você tem que respeitar aquelas pessoas que residem ali com você, fazer o silêncio, né? E então essas regras materiais, né, nós precisamos aprender a respeitar, porque nós estamos aqui nesse mundo convivendo uns com os outros. Então é importante a gente aprender a viver bem com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. Mas também nós não devemos esquecer, né, que nós somos espíritos encarnados. Nós somos uma alma, como nos diz, né, Allan Kardec, e quando estamos encarnados, para diferenciar do espírito desencarnado, didaticamente, nós chamamos de alma a nossa condição do momento. Nós precisamos também olhar as coisas espirituais. Por quê? Porque nós, a partir do momento que a gente passa a observar as coisas do espírito e entender que a nossa vida vai continuar num outro plano, do mesmo jeito em que nós nos encontramos aqui, nós vamos partir para o mundo espiritual, retornar à verdadeira pátria espiritual. E a gente não muda de uma hora para outra só porque nós morremos. Nós vamos chegar lá do mesmo jeito que nós somos aqui. Se nós aqui ainda não aprendemos a amar, a respeitar o outro,
se nós ainda não aprendemos a viver em grupo, a conviver com os nossos semelhantes, a perdoar, a tolerar, a compreender o outro, nós vamos chegar no mundo espiritual do mesmo jeito. E vamos aprender essa convivência. Então, dai a Deus o que é de Deus, significa nós aprendermos a usar as leis divinas para nos melhorarmos, para evoluirmos. Será que nós já aprendemos a amar? Porque o capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Será que nós já aprendemos a amar? A gente já ama, né? Nós estamos aprendendo. Primeiro porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E se nós estamos aqui nesse mundo, onde há a predominância do mal sobre o bem, é porque nós temos muito que aprender das leis divinas, que a nossa condição ainda não é tão elevada. Mas muitas vezes a gente escolhe determinadas pessoas para a gente amar. A gente ainda não ama todo mundo. Nós só vamos aprender a amar a humanidade inteira Deus nos ama mesmo com as nossas imperfeições. Mas o amor, a gente escolhe. Você ama seu pai, ama sua mãe, ama seu filho, mas eu não gosto daquele vizinho. Às vezes a gente não gosta do outro, né? Eu odeio aquela pessoa. A gente ainda tem o outro como nosso inimigo, mas a recomendação do Evangelho é amar até os nossos inimigos. Então, a superioridade desse Evangelho, né, das lições de Jesus, são de uma elevação muito grande e que nós ainda estamos experimentando aos poucos. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos trabalhar ainda para aprender a amar o outro, a respeitar a condição do outro. Porque às vezes a gente julga olhar alguém fazer alguma coisa diferente, ou a gente tem um preconceito contra a situação de alguém, está iniciando nesse aprendizado de amar o outro como ele é. Porque às vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, colocar ele de um jeito que a gente possa amá-lo. A gente não quer amar aquela pessoa do jeito que ela é. Não, mas tem que ser perfeito, tem que ser do meu jeito para que eu possa amá-la. Então, nós ainda estamos iniciando, né, engatinhando os nossos passos nesse aprendizado do amor. Então significa que nós ainda vamos precisar retornar muitas vezes ao mundo material até que a gente aprenda realmente a amar. Tem gente, né, que acredita que precisa mais, né, voltar porque já é espírita. Né? Eu sou espírita, né? Então eu já conheço a reencarnação, a imortalidade da alma, eu já falo aqui sobre o orgulho, sobre o melindre, sobre a maledicência, a inveja. Mas a gente falar é uma coisa totalmente diferente da gente viver. A vivência é que vai mostrar para nós realmente se nós já conseguimos melhorar. Porque quando em prova, às vezes a gente fala muito de caridade, de amor ao próximo, mas às vezes quando a gente é colocado numa prova, mesmo que ela seja pequena, a gente
vacila. Né? E aí a gente vê, nossa, não consegui fazer aquele bem que eu imaginava, eu achava que eu já era caridoso, né? Mas eu vacilei naquele momento. Eu fiz a caridade para um, mas eu fui arrogante com o outro. Eu não consegui fazer a caridade igual para aquelas pessoas. Para aqueles que eu gosto, o cumprimento. Que eu não gosto, eu sou indiferente, eu passo, vou embora. O que fazer de diferente, como diz o Evangelho, amai os vossos inimigos? O que fazer de diferente dos publicanos? Eles também cumprimentam aqueles que os cumprimentam. Eles também a nossa condição. Quando a gente começa a olhar para nós, a gente vê que a gente ainda está muito distante da perfeição que nós um dia iremos alcançar. O objetivo está lá no alto. Coisas. Às vezes a gente está treinando também a paciência, né? Mas a gente tem paciência em determinados momentos. E a gente não tem. Quando a gente perde é porque a gente não tem ainda, nós não conquistamos. A gente tem paciência com um, né? Você teve paciência aqui com seu filho, mas ali na rua alguém que te pediu uma esmola, você foi impaciente com ele. Às vezes a pessoa, o vendedor, demorou a te atender, você ficou irritado, nervoso. Às vezes você está numa fila e você está com pressa, chega com pressa, maltrata alguém. Então a gente está nesse aprendizado, né? Às vezes a gente tem essa paciência em determinados momentos, mas em outros não. Então a conquista das virtudes para que a gente alcance o reino dos céus passa exatamente por esse caminho, né? Da gente reconhecer a nossa situação. Como nós estamos ainda? Será que nós somos egoístas ainda? Em que situações eu sou egoísta? Eu preciso saber, né? Porque tem momento que eu sou egoísta. É claro que o egoísmo foi importante nas nossas vidas, em determinado momento da nossa evolução. Mas e agora? Por que eu continuo permanecendo com esse egoísmo em mim em determinados instantes da minha vida? Quais as situações em que eu sou testado e mostro que eu realmente sou egoísta? Então, quando a gente começa a se perceber, começa a olhar para nós, a gente começa a ver que nós precisamos ainda caminhar, né? Mas a gente caminha com fé e confiança em Deus e esperança, né, de que nós amanhã seremos melhores do que hoje. Nós vamos dando um passo de cada vez. Esse aprendizado é para toda a vida, para toda a nossa vida. Por isso que nós não devemos descuidar da vigilância, da atenção com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que a gente diz no dia a dia para o outro e para nós mesmos. Nós precisamos, por essa razão, a recomendação de Jesus: orai e vigiai. A gente tem que orar, mas vigiar-nos o dia todo. Porque às vezes a gente tem um pensamento negativo, a gente tem uma atitude inferior diante de determinada situação, e quando a gente não está olhando para nós, a gente passa às vezes despercebido. Porém, quando a gente olha para nós, a gente não deveria agir assim. Porque às vezes a gente tem conhecimento, mas ainda não está aplicado, né? Quando o Santo Agostinho fala para nós para que a gente faça aquela avaliação à noite, né, do nosso dia, nem sempre a gente faz. E por essa razão a gente não nos percebe. A gente passa, né, às vezes a gente chega em casa já cansado, eu vou dormir, não vou fazer essa reflexão. Mas quando a gente realmente orar, né,
E o tempo, às vezes o tempo que a gente está aqui, né, é um tempo curto. Quando a gente acorda, às vezes a gente já está com uma idade avançada e a gente nem viu passar o tempo. A gente viveu como se estivesse no piloto automático, a gente não se percebeu. Então, e essa prática do bem, né, dar a Deus o que é de Deus, é para que a gente, para que todos nós façamos a nossa parte, né, nessa questão da evolução, porque ninguém evolui pelo outro. Cada um de nós evolui individualmente. Eu tenho que ser melhor a cada dia. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes de cada momento. Porque não é o meu irmão, meu parente, minha esposa, meu filho que vai evoluir por mim. É eu que, ao chegar no mundo espiritual, vou ter que prestar contas à minha consciência daquilo que eu fiz na Terra. E quando eu chego lá, que eu me desaprovo, perdi muito tempo fazendo coisas que não me levaram a nada. Por essa razão, a gente pede imediatamente para voltar. Eu queria voltar para aproveitar aquilo que eu não dei conta de aproveitar nessa existência. Então, meus irmãos, observemos esses ensinamentos de Jesus e vamos vivenciar a cada dia, colocando em prática nas nossas vidas. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Nós chegamos ao final da nossa tarde, convidando os passistas para o trabalho do passe. Enquanto os nossos irmãos se dirigem à sala, lembrar que no dia 5 de agosto, às 14 horas, nós vamos ter um encontro, a gente chama encontro de trabalhadores, mas todos são convidados, porque a gente tem até os estudos, né, e hoje é considerado o estudo, que nós vamos passar uma tarde estudando os milagres segundo a doutrina espírita, que estão nos capítulos 13, 14 e 15 do livro A Gênese de Allan Kardec, tá certo? Então todos estão convidados. A gente começa às 14 horas e às 16h30 a gente está finalizando com um lanche. Né? Cada um traz, a mesa fica bonita, bem gostoso, uma tarde bem gostosa, né? E nós vamos então... você podia... Nós vamos então elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, agradecidos ao Mestre Jesus pelo seu amor por cada um de nós, agradecidos aos Espíritos benfeitores desta casa, que nos acolhem, nos auxiliam e nos iluminam, para que neste instante aconteça a magnetização das águas e a nossa preparação para o tratamento espiritual através do passe. E é com a oração que nos ensinaste, Senhor, que rogamos pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, por cada um de nós, que possamos nos transformar em seres humanos melhores, que busquemos a evolução, no amai-vos uns aos outros como nos ensinastes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos todos em paz.